No bloco anterior, começamos a falar sobre o critério da absorção ou da consunção. Vimos que, de acordo com esse critério, a norma que prevê crime mais abrangente deve ser aplicada em detrimento daquela que pune mera fase da realização do delito ou constitui seu exaurimento. Portanto, a lei consuntiva absorve a lei consumida. Vimos ainda que a absorção ou consunção ocorre em 4 situações e iríamos começar a examiná-las. Falemos então do antefactum não punível. Ocorre o antefactum não punível quando o crime é praticado como meio para a realização de outro crime. Temos, portanto, um crime meio sendo absorvido por um crime fim. Crime meio é absorvido por crime fim. Por exemplo, sujeito invade a residência da vítima para praticar um furto. O crime meio, que é a violação de domicílio, fica absorvido pelo crime fim, que é o furto. Poderíamos pensar até na mesma situação com o roubo. Sujeito invade a residência da vítima para praticar um roubo. O crime meio, que é a violação de domicílio, fica absorvido pelo crime fim, que é o roubo. Nesse sentido, temos a súmula 17 do STJ, que trata de uma hipótese de antefactum não punível, dizendo que quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então, o sujeito que falsifica um cheque para efetuar uma compra numa loja, ele vai responder pelo crime de estelionato. O falso, que é o crime meio, fica absorvido pelo estelionato, que é o crime fim, uma vez que não há mais potencialidade lesiva nessa falsificação aqui no meu exemplo. Claro que isso é examinado com profundidade quando a gente estiver falando de estelionato, mas já fica aí o registro da súmula 17. Em seguida, temos o pós-factum não punível. Aqui, o fato posterior é que fica absorvido. Geralmente, isso ocorre quando, após consumar o crime, o agente agride o mesmo bem jurídico. Por exemplo, o sujeito subtrai o celular da vítima e depois da subtração ele o danifica. O crime de dano, no caso, ele é absorvido pelo crime de furto. O sujeito responderá apenas pelo furto e não pelo dano, que é um pós-factum não punível. Depois nós temos crime progressivo ou de passagem e progressão criminosa. É clássico em concurso perguntarem a diferença de crime progressivo e progressão criminosa. E agora você nunca mais vai errar. Vamos então falar sobre o crime progressivo, também chamado crime de passagem. Ocorre quando o agente, para chegar a um crime mais grave, necessariamente precisa passar por um crime menos grave. Porém, na hipótese de crime progressivo, o agente desde o início já quer praticar o crime mais grave. Por exemplo, João, querendo matar a vítima, efetua contra ela disparos de arma de fogo, matando-a. Temos aqui um exemplo de crime progressivo, porque para chegar ao homicídio, o agente necessariamente passa pela lesão corporal, né? Você causando uma linguagem grosseira, mas uma lesão corporal severíssima é que você consegue matar a vítima. Então, para atingir o homicídio, você passa, daí o nome crime de passagem, você passa pela lesão corporal. Para chegar ao crime mais grave, necessariamente tem que passar por um menos grave, tal qual a lesão corporal, para chegar no crime de homicídio. Então veja que no crime progressivo ou crime de passagem, desde o início o agente quer praticar o crime mais grave. No meu exemplo, ele quer praticar o homicídio. E finalmente temos a progressão criminosa. Ocorre a progressão criminosa quando o agente, logo após praticar um crime menos grave, delibera e vem a praticar um crime mais grave. Há uma evolução criminosa na vontade do agente. O dolo dele se modifica. Por exemplo, João decide agredir Paulo e assim o faz, agride Paulo. Em seguida, diante da reação da vítima, ele fica ainda com mais raiva e pensa, não vou só agredir não, vou matá-lo. E aí ele vai e mata a vítima. Temos um exemplo de progressão criminosa.
E aqui, tal qual no crime progressivo, ele responderá apenas pelo crime mais grave. No exemplo, responderá pelo homicídio. Veja, então, que a diferença é a seguinte: no crime progressivo ou crime de passagem, o agente desde o início já queria praticar o crime mais grave. Porém, na progressão criminosa, inicialmente ele queria praticar o crime menos grave. Ele, então, após praticá-lo, delibera e vem a praticar um crime mais grave. Há uma evolução na vontade criminosa do agente, o dolo se modifica. Podemos, então, passar para o próximo critério. E agora, esses dois últimos, como eu disse, eles são controvertidos. Alguns autores dizem que são critérios para resolver conflitos aparentes de normas, outros vão dizer não, esses não são. Vamos ver então quais são eles. Primeiro, sucessividade. Diz respeito à sucessão de leis no tempo. Significa que lei posterior prevalece sobre lei anterior que cuide do mesmo fato. Então, a lei posterior prevalece sobre lei anterior que cuide do mesmo fato. Por exemplo, o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais tipifica a conduta de dirigir, sem a devida habilitação, veículo na via pública ou embarcação a motor em águas públicas. Sobreveio o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica a conduta de dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, o artigo 309, que é posterior, ele derrogou o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. Em se tratando de direção sem habilitação em vias terrestres, aplicamos o 309 do CTB. Nesse sentido, a súmula 720 do STF. O artigo 309 do CTB, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. Nós já falamos com profundidade sobre sucessão de leis no tempo, na aula Lei Penal no Tempo. O que vale aqui, então, registrar é que, de acordo com o critério da sucessividade, lei penal posterior prevalece sobre lei penal anterior que cuide do mesmo fato. Jamil, você disse que nem todos os autores entendem que esse é um critério válido para a solução de conflito aparente de normas. Por que não? Para o setor da doutrina, somente temos conflito aparente de normas quando há duas normas vigentes disputando o mesmo fato. Para eles, no âmbito da sucessão de leis no tempo, não temos duas normas vigentes disputando o mesmo fato. Temos a norma posterior, que é válida, e ela acaba por revogar a lei anterior que tratou daquele mesmo assunto. Não há, portanto, duas leis vigentes disputando o mesmo fato, logo a sucessividade não ingressa como critério para a solução de conflito aparente de normas. Entenderam? Na minha opinião, esse é sim um critério válido para a solução de conflito aparente de normas. Por quê? Porque, em tese, no mundo perfeito, o legislador não criaria esses conflitos. Ele expressamente revogaria leis anteriores que tratam do mesmo assunto. Mas nós todos sabemos muito bem que o legislador muitas vezes não faz isso. Ele cria um emaranhado de leis penais e vai editando novas leis, novas leis, novas leis. E cabe à doutrina, com muito esforço, tentar decifrar esse cipoal de leis penais para dizer qual é válida e qual não é, qual trecho da lei nova é válida, se é aplicável a alguma parte da lei anterior. Então, parece-me que a sucessividade ingressa, sim, como um critério para a solução de conflito aparente de normas. Deve, sim, ingressar aqui. E vamos ao último critério, que é o da alternatividade. Como eu havia mencionado, ele também não é consenso na doutrina. Alguns entendem que é um critério para a solução de conflito aparente de normas e outros entendem que não. Além disso, eu não poderia omitir essa informação porque aqui a gente tem que deixar o curso completo. Existem na doutrina dois entendimentos sobre o que significa alternatividade. Dependendo do livro que vocês usarem, vai ter um conceito para esse critério. De acordo com René Ariel Dotti, o critério da alternatividade
está relacionado aos denominados tipos mistos alternativos, de ação múltipla ou de conteúdo variado. Significa que em tais delitos, mesmo havendo a prática de mais de uma conduta incriminada, no mesmo contexto fático, haverá um só crime. Então, no tipo misto alternativo, ou crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, nós temos vários verbos separados por ou por vírgula, de modo que o agente, ao praticar mais de uma dessas condutas no mesmo contexto fático, incorre apenas em um crime. Um ótimo exemplo é o crime de receptação. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Então vamos imaginar que o sujeito ele adquira um celular, produto de crime, depois ele transporte esse celular até a casa dele e lá ele esconda o celular. Praticou 3 condutas. Porém, esse crime é classificado como um tipo misto alternativo. A prática de mais de uma conduta no mesmo contexto fático configura crime único. Ele não vai responder por 3 crimes de receptação. Ele vai responder por um só crime de receptação. Legal, Jamil, eu entendi bem o que é o critério da alternatividade na visão de René Ariel Dotti. Mas então por que alguns acham que ele não é um critério para a solução de conflito aparente de normas? Alguns entendem que não é um critério para a solução de conflito aparente de normas porque só temos conflito aparente de normas quando há 2 normas disputando o mesmo fato. E na hipótese do tipo misto alternativo não temos 2 normas, temos uma só norma. Então, não há que se falar aqui em conflito aparente de normas. E agora vamos ver a segunda concepção de critério da alternatividade. Para Guilherme de Souza Nucci, o critério da alternatividade significa que, ao se reconhecer que um tipo penal deve ser aplicado a determinado fato, automaticamente está excluída a aplicação de outros que também o prevêem como delito. A título de exemplo, se reconhecermos que em determinado caso concreto a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça configurou o crime de roubo, estará automaticamente afastada a aplicação de outros tipos penais, como, por exemplo, o furto e a ameaça. E essa segunda concepção de alternatividade, essa adotada por Guilherme de Souza Nucci, também sofre crítica. E qual é? Os detratores dirão: então a alternatividade significa que, ao reconhecermos a aplicação de um tipo penal, estamos afastando a aplicação dos outros. Sim, mas então esse critério é absolutamente inútil, porque os critérios anteriores, da consunção, da especialidade, da subsidiariedade, eles já fazem isso, eles já se prestam a justamente fazer isso. Logo, é um critério, nessa ótica, inútil. Com isso, encerramos a aula de conflito aparente de normas. Nos vemos na aula seguinte, falando sobre homologação de sentença estrangeira. Até lá!